Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo deste canal, onde no dia de hoje vamos estar aprendendo como jogar os dados mentirosos. Bom, o objetivo do jogo é simples. Você tem que ser a última pessoa da mesa a ficar com pelo menos um dado. Ao longo do jogo, os jogadores vão ir perdendo seus dados e o ganhador vai ser aquele que consegue segurar pelo menos um. Bom, vamos começar. Neste vídeo eu vou estar explicando como jogar, quais são as opções dos jogadores e como o jogo vai se desenvolvendo. Então, vamos começar. Bom, os jogadores começam mexendo os dados, pode ser tanto num copo como nas mãos mesmo, e podem esconder também, como for melhor. Bom, o jogador 1, no caso eu, tem que começar fazendo uma aposta de quantos dados ele acha que tem na mesa. Eu olho meus dados e eu tenho que falar quantos dados de tal valor eu acho que tem na mesa. Ao todo, no total temos 15, 5 por jogador. Eu tenho que dar um palpite conforme no que eu consigo ver e no que eu acho que tem nos outros copos. Então eu vou começar. Eu acho que tem um dado de número 6 na mesa. Eu mando o palpite para o jogador do lado e ele tem 3 opções para me responder. Ele pode duvidar do que eu falo, ele pode acertar na trave ou ele pode aumentar a aposta, fazer uma aposta mais alta. Lembrando também que vocês decidem a ordem do jogo, mas uma vez decidida é horário ou anti-horário, e sempre vai se respeitar essa ordem. Bom, mandei o palpite, o próximo jogador ele olha os dados dele e ele pensa se pode duvidar ou não. Porque se ele duvidar consiste no quê? Em achar que tem menos do que eu estou falando. Eu estou falando que tem um dado de número 6. Se ele duvidar, ele está achando que tem menos do que 1. No caso seria 0, nenhum dado. Mas aqui ele está vendo que ele tem um dado de número 1. Um dado de número 6, né? Ele tem 1. Então ele não pode duvidar, porque se ele duvidar ele vai perder. Então, o que ele faz? Ele pode aumentar a aposta. Ele vai falar que tem 2 dados de número 6. Aí o próximo jogador ele olha e ele vai falar. Primeiro eu vou explicar no que consiste duvidar. Bom, já expliquei, agora o próximo jogador vai duvidar. O jogador 3 duvida e vai ter um confronto entre o jogador 2 e o 3. Vamos ver quem está certo. A pessoa que duvida de 2 dados 6 ou a pessoa que aposta que tem 2 dados 6. Levantamos os copos e contamos todos os dados da mesa. Bom, aqui mostramos que tem 2 dados de número 6. Então, o jogador 2 estava certo, existiam 2 dados 6, e o jogador 3 duvidou de 2 dados 6 e era verdade, então ele vai perder um dado. Aqui acontece duas coisas. Quando você duvida do palpite de alguém, se a pessoa te demonstra que ela estava certa, você perde por duvidar da verdade. Mas, se você duvida da pessoa e se descobre que ela estava blefando ou que não tinha a quantidade que ela falou, quem perde no caso é ela, e você que duvidou, você duvidou certo. Vamos fazer o exemplo. Bom, neste caso a pessoa que perde, ela sempre vai começar. Então, o jogador 3 ele vai falar que tem 2 dados de... Não, ele vai falar que tem 5 dados de número 5. Eu olho meus dados e penso, 5 dados de número 5 é meio duvidoso, eu duvido. Então, eu duvido que existam 5 dados número 5. Então, vamos levantar os copos e vamos contar. Neste caso, só tem 2 dados de número 5. Então, eu duvidei corretamente, porque não tinha 5 dados. Quem perde, no caso, é o jogador que fez a aposta muito alta, que foi pegado na mentira.
Agora vou ensinar o que significa na trave. O jogador que perde faz uma aposta, olhamos os dados, e ele fala o seguinte: eu acho que tem 6 dados de número 2. Aí eu penso, eu conto meus dados e tento ver se faz sentido o que ele está falando. Tento ver se dá para segurar essa aposta. Eu decido bater na trave, então eu respondo para ele: na trave, tem 6 dados de número 2. Bater na trave é como se você estivesse apostando na pessoa que está mandando o palpite. Você está apostando nela. Porém, é a aposta mais arriscada, porque se tiver um dado a mais ou um dado a menos, você perde um dado por se equivocar, por errar. Mas se for exatamente o que você está apostando, tipo, no caso, você está alegando que tem exatamente aquela quantidade e tiver, você tira um dado de todo mundo. Então vamos contar. Aqui tem 2 dados 2, 3 dados 2 aqui e aqui tem mais um, totalizando 6. Então eu acertei na trave. Então eu tiro um dado de todo mundo e eu fico com os meus. Agora vamos mostrar uma situação onde você erra na trave. O jogador ele manda que tem um dado número 1 e eu falo que tem 2 dados de número 1. Aí o próximo jogador, né? Eu mando o palpite, o jogador 3 manda o palpite para mim e eu mando um palpite para o próximo jogador. A gente vai se revezando uma batata quente. É como se fosse assim. E aí ele fala na trave que tem 2 dados número 1. Mas na verdade só tinha um. Então ele perde um dado por se equivocar. E chacoalhamos de novo. Bom, agora eu vou explicar para que serve aumentar as apostas. Bom, o jogador que perde começa sempre. Ele fala que tem um dado de número 6. O jogador 3, ele olha e ele tem que responder sempre alguma coisa. Ou ele duvida, ou ele acerta na trave, ou ele aumenta a aposta. Como o jogador 2 falou que tem um dado de número 6, e o jogador 2 vê que ele tem 2 dados de número 6, ele não pode duvidar, porque ele está duvidando da existência de um 6. E como ele tem 2 6, ele não pode, ele perderia um dado se duvidasse. Então, e bater na mosca? Não, também não posso bater na mosca, porque ele falou um dado 6 e eu tenho 2 aqui, eu erraria. Então, o que ele tem que fazer? Ele se vê obrigado a aumentar a aposta. Ele pode falar que tem 2 dados de número 6. Ou pode ser o seguinte, ele pode aumentar a quantidade dos dados para 2, para 3, para 4, para 5, ou até a quantidade que existir na mesa. E ele pode escolher a cara que ele quiser. Por exemplo, ele pode falar 2 dados de número 6, ou pode falar que existem 3 dados de número 1, ou 2 dados de número 2. A questão é que você não pode diminuir nem a quantidade, nem o valor da cara. Você só pode ir aumentando. Tá, mas outro exemplo. Digamos que o jogador número 2 fala que tem um dado de número 1 na mesa. Então, o próximo jogador ele pode falar que existe um dado de número 6, ou um dado de número 2, um dado de número 3, de 4 ou de 5. Chegou no 6, a pessoa que quer aumentar se vê obrigada a aumentar a quantidade dos dados. Mas aí ela pode escolher a cara que ela quiser. Bom, jogador número 2 fala que tem um dado 6. O jogador 3 fala que tem 2 dados de número 6. E a gente pode ficar aumentando as apostas até alguém decidir falar mentira ou na trave. No caso, eu quero falar que tem 3 dados de número 6. O jogador aqui olha e ele decide falar duvido ou na trave. Vai, duvido. Não tem 3 dados de número 6. Contamos os dados de número 6 e tem 4. Então, ele perde por duvidar de 3 dados, que é na verdade. Ele perde um dado. A questão é a seguinte: se você fala uma quantidade de dados, digamos 2 dados de número 2, e a pessoa duvida que tem 2 dados 2, e você mostra para ela que tem 2 ou mais, ela perde de qualquer jeito, porque o que você alegou era pelo menos verdade.
Bom, o jogo é isso. Simples e rápido. É um jogo divertido. Não é muito complicado, é só você fazer apostas, ir lendo seus oponentes. Você tem que ir vendo se o que eles falam é verdade ou se é mentira. É um jogo de dedução também, porque você tem que prestar muita atenção nos comportamentos do seu oponente. É um jogo de leitura também. E bom, simplesmente, basicamente é isso. Espero que tenham gostado do vídeo e que tenham conseguido entender alguma coisa. Estarei respondendo dúvidas nos comentários e até o próximo tutorial. Tchau!